Pessoal, estamos aqui para mais um podcast da Abrasta. Eu sou a Dina Estiga, eu trabalho aqui na Abrasta e também sou filha de paciente de talassemia, a Merula Stiegl. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial para o nosso podcast, a doutora Mônica Veríssimo. A doutora Mônica, ela é médica hematologista e pediatra e membro do comitê científico da Abrasta. Muito bem-vinda, doutora Mônica. Obrigada, Dina. É um prazer imenso estar aqui falando novamente com vocês e contribuindo com os pacientes, com as pessoas portadoras de talassemia, né? Eu acho que é muito importante a gente falar para vocês e vocês se aproveitarem dessas informações para que o tratamento, o cuidado e a qualidade de vida continuem sempre sendo o foco de vocês. E doutora Mônica, hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito especial. Esse ano a gente participou de um evento lá em Washington, foi o Congresso Pan-Americano de Talassemia, organizado pela TIF, que é a Federação Internacional de Talassemia. Foi um momento super especial de troca entre médicos e pacientes também da América Latina e da América, né, Estados Unidos e Canadá. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi esse evento. Então, Dina, é muito interessante que foi o primeiro evento pan-americano. Então, foi um evento dedicado à população pan-americana, com enfoque na talassemia, e no final eles acabaram falando até de doenças raras, algumas patologias hematológicas raras. Mas foi um evento diverso, falou sobre vários aspectos da talassemia, desde diagnóstico, tratamento em relação à questão da transfusão. Então, gente, tem que se preocupar com a hemoglobina pré que vocês chegam, com quanto recebem de sangue, para que vocês tenham realmente o efeito benéfico, o maior efeito benéfico da transfusão, que é justamente inibir aquela produção inadequada que a talassemia proporciona. Então, além disso, além da transfusão, falamos de quelação de ferro, falamos dos 3 quelantes, da questão da combinação quando necessária, da individualização do tratamento, porque acho que esse que é o grande ponto, individualizar o tratamento para cada paciente em cada momento da sua vida. Também falamos de aspectos que habitualmente não se fala. A questão da qualidade de vida, a questão da nutrição. Teve uma palestra muito interessante sobre o que se deve comer, o que não se deve comer, alguns mitos que caíram por terra, substituição de zinco ou não, a questão da vitamina D, para melhorar a osteoporose, para prevenção até da evolução da osteopenia para a osteoporose. Falou-se também da fertilidade, a questão da possibilidade, né, da gravidez, da fertilidade, em relação tanto a homem quanto a mulher. Então foram aspectos muito interessantes. Lógico, falou sobre as novas terapias disponíveis, sobre as novas tecnologias, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Falou sobre terapia curativa, transplante de medula, efeitos adversos, efeitos benéficos. Não basta apenas fazer o transplante, escolher o melhor doador. Então foram vários aspectos nessa conferência que abordaram todas as áreas que a talassemia, né, que o cuidado à pessoa portadora de talassemia envolve. Falou-se também de terapia gênica, falou-se que ainda a gente é um futuro, ainda não estamos disponíveis, tem muitos estudos em andamento, em 2 tecnologias, né? Uma já aprovada pelo FDA, outra ainda em estudos clínicos. E então eu acho que foi um congresso muito completo. Ele abordou, e o que foi legal também foi essa interação médico-paciente, né? A possibilidade de falar sobre os vários aspectos, das pessoas apontarem as suas condições, as suas contradições, seus aspectos de tratamento, as dificuldades. Então, acho que foi muito rico. Estamos em 3 médicas, né, do Brasil, a doutora Sandra Loggetto, a doutora Alessandra Borges, eu e ao redor de 10 pacientes, né? Mais de Mais 10 de 10 pacientes pacientes. brasileiros. Isso, que foram assim. Eles contribuíram demais, eles participaram ativamente do evento, né? Sim. Eles faziam até ajuda em relação à organização. Foi incrível. Eu acho que foi uma experiência muito boa e que deve se repetir. Né? Eu acho que a gente precisa dessa repetição, com certeza. E quem sabe que seja no Brasil, né? Que é um dos compromissos. A gente já está em conversas com a TIF para fazer o próximo no Brasil, até dando spoiler aqui,
provavelmente vai ser em 2028, É, mas vamos trazer esse evento para o Brasil, porque com certeza foi muito legal. A gente estava em 4 isso. pessoas também da Abrasta lá, a gente Uhum, produziu vários conteúdos, mas aqui é um conteúdo maior, para a gente compartilhar mesmo mais detalhes uhum. de como foi esse evento, que como Sim. você já comentou, foi muito rico. E uma coisa que eu achei bem legal do evento é que teve momentos de interação médico e paciente, mas também eles fizeram uma parte separada só para os Sim. pacientes e separada só para os médicos, né? Uhum. Então, teve muito conteúdo denso científico para os médicos e teve uma oportunidade dos pacientes trocarem experiências de vida, né? Darem o testemunho deles ali e trocar com outros Sim. pacientes. E essa troca é muito rica, Sim, né? sim. E lembrar que juntos nós somos parceiros, né? Juntos, médicos e pacientes e outros profissionais da área de saúde, porque o cuidado para as pessoas portadoras de talassemia, ele é multiprofissional. A gente não pode Uhum. ignorar que é necessário ter enfermagem, é necessário ter fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, necessário outras especialidades que façam esse papel, que façam essa ponte, né? Nutrólogos, enfim. Foi muito rico isso também, né? De Sim. saber dos vários aspectos. E qual que foi, assim, a principal novidade que você achou que foi apresentada nesse evento com relação a tratamento? Eles falaram de novas. Teve uma palestra excelente do professor Kevin Kuhl que falou sobre novas tecnologias. Então, apesar de não ser novidade no aspecto, né, porque a gente já está falando sobre isso desde o Oeste do ano passado e tudo mais, eu acho que foi um consolidado de informações. Uhum, Inclusive, ele falou sobre estudos de vida real, tanto uhum, do luspatercept, que é uma droga nova que está disponível e que aguarda-se que em dezembro seja registrado pelo FDA, a gente está aguardando isso, quanto. Na verdade, desculpa, ela já é registrada pelo FDA, o luspatercept. O que a gente está aguardando é o mitapivat. uhum. E então são drogas novas, que é o mitapivat, outra droga, e que vão trazer benefícios para o paciente. Mas lembrar vocês, se a gente não faz a terapia transfusional adequada, se a gente não faz aquela ação adequada, talvez a gente não vai ter acesso a novas tecnologias. A gente precisa estar bem para ter o acesso às novas tecnologias. Acesso, que eu digo, não é só acesso à medicação, é indicação. Se a gente não tem um bom tratamento, como é que a gente vai usar uma nova tecnologia que a gente não tem ainda todos os efeitos, uma indicação adequada, né? Às vezes a gente, no caso do luspatercept, que a gente pode até falar, começando falando um pouco sobre ele, é uma droga que ela atua na produção da hemácia. E ela amadurece na fase final essa hemácia. Então, ela deixa de ter uma produção. Quem tem talassemia, usando a medicação, deixa de ter uma produção inadequada da hemácia. Ok, mas isso faz com que a gente aumente a hemoglobina. Não só aumentar a hemoglobina, mas melhorar a questão de fadiga, de cansaço. E aí quem tem indicação? Então, cada vez mais está tentando saber os critérios, quem tem indicação, quem não tem. Uhum, Todo mundo pode usar, com certeza, mas preocupando-se com algumas condições, a questão da produção das massas, né, das massas uhum, que alguns indivíduos têm, e das massas relacionadas à hematopoiese, quer dizer, a parte da produção da hemácia. Se tem massa, é mais difícil usar, você tem que monitorar melhor esse medicamento. Não é impeditivo, não, mas você tem que monitorar melhor. Então, foram aspectos interessantes, e ele mostrou um trabalho grande de mundo real, né, que foi com o grupo italiano, mais de 27 centros de referência. Então, você vê, significante, mais de 200 pacientes, mostrando os resultados. Porque até então a gente tem os resultados de estudo clínico, tudo controladinho, tudo feito, que foram esses resultados que propiciaram a aprovação para o FDA. uhum. Mas agora a gente tem estudos de vida real. Então ele mostrou isso, confirmando esses aspectos relacionados a efeito tanto para quem é dependente de transfusão, quanto mais ainda quem é não dependente de transfusão. Pode usar tanto dependente quanto não dependente. E tem os resultados. E um aspecto que ele falou é que, como os estudos de aprovação são estudos curtos, agora que eles estão na extensão, então é a Uhum. questão daquela ação, da sobrecarga de ferro.
qual é o impacto que esse medicamento tem em relação. Porque não foi estudado isso de uma forma clara. Se viu que está mais ou menos igual. E agora se vê nesse estudo de vida real que realmente você oferecendo uma menor carga de transfusão, você vai ter uma menor uma menor sobrecarga de ferro. Então, o luspatercept foi uma novidade nesse aspecto de vida real. Trocando de tecnologia, a gente tem a questão do mitapivat, que ele melhora a energia do indivíduo, aumenta a hemoglobina, e faz com que... E ele é via oral, então faz com que o indivíduo possa usar. E falou também da resposta importante, e um destaque que foi feito, inclusive não só na presença do professor Kevin Kuhl, mas de um outro professor que falou sobre alfa-talassemia. É o primeiro estudo que usou uma medicação em alfa-talassemia. Que a gente, no país, no nosso Brasil, a gente tem poucos pacientes com alfa-talassemia. Sim. Segundo os estudos, os registros do Ministério da Saúde, da qual eu faço parte, que sou assessora técnica, tem 150 pacientes com doença de hemoglobina H. Talvez a gente tenha mais. Então, por isso que eu convido todos que participam, né, a se registrarem no Hemoglobinopatia Web. Mas foi o primeiro estudo que fez o objetivo de: será que na doença da hemoglobina H, né, na alfa-talassemia, é importante? Como é que atua? Como é que aumenta a hemoglobina? Então, foi um aspecto interessante. Eu acho que essa foi uma das grandes novidades, né? Olhar uma outra porção, uma outra parte, um outro tipo de talassemia, que é mais comum no Sudeste Asiático, em outros países, mas que a gente não pode ignorar e que tem que olhar isso com cuidado. Aí você tocou num ponto importante, né? Tem muita inovação vindo, mas a gente precisa fazer o básico muito bem feito, né? Sim. Tomar conta das transfusões, fazer a quelação. E eu lembro muito da minha mãe contando sobre o tratamento dela e que quando ela foi diagnosticada, quase 60 anos atrás, o tratamento era outro, a realidade era outra e o prognóstico era outro, né? E a expectativa de vida era bem curta. E meu avô sempre falava para minha mãe: você tem que ficar bem, porque a ciência vai avançar e você tem que estar pronta para esses avanços, né? Para poder usar essas novas terapias, enfim, essas inovações que vão vir. E é bem isso que a gente está vendo. Os pacientes que estão bem, eles conseguem se beneficiar dessas novas drogas que estão vindo. E uma outra novidade, assim, que eu fiquei bem esperançosa, mas eu acho que é uma coisa mais para longo prazo, para um futuro, é sobre a terapia gênica. Sim. A gente ouviu lá alguns testemunhos de pacientes que tinham feito a terapia gênica, estão super bem, não fazem mais transfusão, mas ainda é uma realidade um pouco distante. Você pode explicar para a gente o que é a terapia gênica, como funciona, se ela está disponível ou não no Brasil, como que Sim. funciona? Não, isso é muito importante. E antes de falar sobre a terapia gênica, vamos reforçar o conselho do seu avô. Porque realmente, se as pessoas não estiverem fazendo o tratamento adequado, as novas tecnologias não vão poder ser aplicadas. Então, pessoal, lembrem-se disso. Transfusão e quelação é fundamental. Vamos seguir direitinho para que a gente possa ter acesso às novas tecnologias com saúde. Em relação à terapia gênica, vamos então falar disso. A gente tem dois tipos de terapia gênica. Uma que já está registrada no FDA, que é a terapia de adenovírus, em que você usa um vírus para poder fazer a modificação genética, né, a correção genética. Então, ele seria como um transporte, um vetor. Então, essa tecnologia está disponível nos Estados Unidos, já esteve disponível na Europa e hoje ela não é mais disponível. Tem outros países do continente, a Ásia sendo disponível ou não. Mas o que é importante é que ela tem o objetivo de ficar independente de transfusão. Então, você vai substituir, você vai corrigir a alteração genética que propicia a talassemia e não vai mais precisar de transfusão. Então, você vai ter uma hemoglobina normal. Né? E aí você vai se manter bem e, como você disse, tem vários pacientes que já se beneficiaram dessa terapia dentro de estudos clínicos e agora nos Estados Unidos
ela também é disponível, só que é uma tecnologia ainda cara, né? Ao redor de 2, 3 milhões de dólares. Então, ainda não é uma realidade no Brasil. Existem alguns grupos trabalhando ainda em estudos preliminares, pré-fase, né? Estudos pré-clínicos, Uhum. mas a gente, no Brasil também, mas a nível de terapia gênica desse tipo, a gente não tem disponível. E tem a outra tecnologia, que é uma tecnologia que faz uma edição do gene. Você corrige esse gene através de uma edição, você corta em 2 aspectos, junta de novo. Então, como se fosse uma engenharia genética, né? Uhum. Você corrige esse gene, e então é a tecnologia do CRISPR. E essa tecnologia, ela também está sendo feita dentro de estudos clínicos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, quanto também na Ásia, no Oriente Médio, enfim, vários locais sendo feitos. E é uma tecnologia extremamente promissora, Uhum. importante, e que é uma terapia curativa, como você bem mencionou. Tirando a terapia gênica, a outra terapia curativa é o transplante de medula. Isso a gente tem acesso no país, a gente faz a terapia, o transplante de medula, lógico, com condições, novamente, tudo tem a sua indicação, você tem que ter doador totalmente compatível, tanto aparentado quanto não aparentado, uma quelação adequada, porque se você tiver excesso de ferro e você for para o transplante, você aumenta a chance de ter doenças hepáticas nesse transplante, então você piorando os resultados, até maior chance de rejeição, enfim, mortalidade. Mas é uma terapia que eu acho que a gente tem que usar mais, o transplante de medula, porque é uma terapia curativa, mas dentro de critérios, não é assim, não é Uhum. só querer. Né? Sim. Querer é um aspecto, mas tem que ter todo um aspecto clínico, uma avaliação ampla desse paciente, dessa família, né, para que esse transplante esteja sendo oferecido de forma adequada. Porque os resultados são excelentes, principalmente quanto mais jovem, lá a curva mostrou, né, nos trabalhos, quase que 100% de sobrevida, uma sobrevida muito alta, mas menor de 6 anos. Entre 6 e 17, ela cai um pouquinho, mas ainda está muito bem. E aí depois, Uhum. mais velho, aí já a O risco é indicação, o risco é maior. muito maior. Aí o risco é muito maior. Porque Aí talvez não valha a pena. talvez não valha a pena, porque as complicações, né, da quelação de ferro, da Uhum. aluminização do indivíduo que toma transfusão e que pode ter formação de anticorpo. Então, tudo isso tem seu aspecto a ser lembrado. Então, por isso que mais velho, mais difícil, né? Sim. E aí, de novo, reforça o que a gente falou, né? De Exatamente. focar em estar bem, porque se vier inovações, você está pronto para conseguir fazer, né? Você está com a relação em Exatamente. dia, com as transfusões de sangue em dia. E a gente tem que aproveitar que a gente tem um regime de transfusão muito com uma qualidade. A nossa hemorrede é de excelente qualidade, Uhum. né? Então, sangue fenotipado, sangue filtrado, então a chance de aluminização é menor. E a quelação. É. Né? A gente tem 3 quelantes, a gente ainda, o estado de São Paulo pode fazer, e alguns outros estados podem fazer a terapia combinada, porque o PCDT é de 2018, mas existe essa possibilidade, Uhum. mas a gente está guardando ansiosamente o novo PCDT, Sim. que é um novo protocolo clínico de diretrizes terapêuticas relacionado à sobrecarga de ferro. É. Então, nesse protocolo, a gente vai ter a questão da quelação muito bem individualizada e terapia combinada, de vários jeitos. Vai ser possível que a gente realmente individualize a terapia quelante para cada paciente em cada momento da sua vida. Eu acho que isso é Que bacana. importante. Isso a gente está guardando ansiosamente, essa publicação do Isso PCDT. me deixa muito otimista, assim. Eu acho que a Sim, gente já avançou muito no tratamento de sim. talassemia nos últimos 50 anos. E Uhum. eu acho que tem muito para avançar ainda. Minha mãe conta que quando ela era criança e ia tomar transfusão, era um pote de vidro reutilizável que eles lavavam, Aham. reutilizava até a agulha. Então, assim, os riscos que você tinha na transfusão de contaminação, de pegar uma hepatite, HIV, enfim, outras doenças, era muito alto. Hoje em dia, como você falou, é super seguro a Aham. transfusão de sangue, né? Exatamente. Até antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando aqui Sim. e você me contou de um caso de uma paciente que chegou até você e estava com hemoglobina 9 e estavam falando, espera para transfundir porque a hemoglobina tá alta. Como que funciona nesses casos? Assim, o que a gente precisa olhar para ver se o paciente ele tá
apto para transfusão, se ele deveria começar a transfusão, é só hemoglobina ou tem outros fatores que devem ser analisados? Então, não é só hemoglobina, mas o que a gente tem que entender é que, no caso da talassemia maior, não existe uma produção adequada. E essa produção inadequada, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Então, vai promovendo complicações, vai aumentando a questão de alterações ósseas, não só em face, mas em ossos longos, nas crianças, vai comprometendo o crescimento. Então, essa criança de 9 anos, que eu comentei, ela tinha um crescimento comprometido. Então, se ela tem um comprometimento do crescimento, ela tem indicação de transfusão. Eu recebi um paciente numa época também, com 6 anos, que ele tinha alteração da maxila, ele não conseguia fechar a boca, porque era tão grande, era tão alterado a maxila e a mandíbula, quer dizer, a proporção dos ossos faciais era já alterado, que ele tinha dificuldade até de mastigar. Então, chegar nesse aspecto é muito triste, é um sofrimento para o paciente desnecessário. A mesma coisa a criança com comprometimento do crescimento. E com cansaço, porque ela pode estar com 9, mas a hemoglobina normal não é 9. A hemoglobina normal é 12, 13. Então, lógico, na talassemia a gente hoje sabe que temos que chegar com uma hemoglobina entre 10 e 10,5 a hemoglobina pré-transfusional. Trabalhos mostraram agora que impacta não só na mortalidade, mas também na morbidade. Então, a indicação de transfusão ela tem que ser olhada de vários aspectos. E, por exemplo, não vou transfundir muito porque ele tem uma sobrecarga grave de ferro, então vamos segurar a transfusão. Não! Eu vou intensificar a terapia quelante e vou continuar inibindo essa produção inadequada. Porque esse é o ponto, não é só a produção inadequada. Imagina o coração dessa criança que já está tendo que se adaptar a uma hemoglobina que é mais baixa. Né? Imagina, a gente vai sobrecarregando. Então, são vários aspectos. Como você falou, não é só hemoglobina. São vários aspectos que devem ser olhados em consideração. Aspectos clínicos, né? Qualidade de vida. Né? Criança tem que brincar. Essa criança não brincava. Ela ficava sempre cansada, sonolenta. Né? Era uma criança muito pouco ativa. Então, novamente... o conhecimento avançou tanto, então nós temos que ter isso em mente e oferecer o melhor para a pessoa portadora de talassemia. Nossa hemorragia é segura, né? O nosso sangue é adequado, mas a gente tem que oferecer para inibir essa eritropoese, senão a gente não está fazendo só os papéis. Então, todo paciente de talassemia major tem que transfundir? Todo paciente com talassemia major tem que transfundir e manter uma hemoglobina pré entre 10 e 10,5. Porque senão ele não vai fazer o efeito benéfico total da hemoglobina, da inibição da produção inadequada, que é o característico da talassemia maior. Produção inadequada, anemia e com isso as outras complicações. Eles vão ter até aumento de baço, alterações faciais, alterações ósseas. Então tudo isso vai fazer. E como eu falei, até o coração ele fica maior para tentar adaptar esse regime de baixa hemoglobina para ofertar maior oxigênio. Então o coração vai ter que trabalhar mais para ofertar maior oxigênio. Entendi. Entendeu? E isso, gente, é muito importante. Cabe a vocês, que são pessoas portadoras de talassemia, saber a sua hemoglobina basal e buscar isso. Buscar exatamente. E o intervalo vai variar. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, vai depender de cada indivíduo naquele momento que ele chega com a hemoglobina. Né? Eu acho que isso também é um outro aspecto. Né? Você comentou aqui num ponto importante, né? Cabe ao paciente acompanhar ali o tratamento dele, acompanhar a sua hemoglobina, participar de forma ativa, se informar, né? Eu acho que se você está ouvindo a gente aqui nesse podcast, você já está no caminho certo, buscando conhecimento, tanto o paciente quanto o profissional da área da saúde. É muito importante que eles estejam sempre se atualizando, porque tem muita coisa nova chegando, né? Então, eles precisam se informar, então... Compartilhe esse conteúdo com o seu médico ou, se você é um profissional da área da saúde, com o seu paciente de talassemia, porque é muito importante que a gente leve essa informação ao máximo de pessoas possíveis para que a gente, de fato, faça o tratamento assertivo aqui no Brasil, né? Sim. Uma coisa que me deixou feliz, assim, durante essa conferência foi ver como os pacientes que estavam lá, os brasileiros estavam bem, né? Muitos com a transfusão em dia, com a quelação em dia, ali alguns até já tomando uma dessas drogas inovadoras que você mencionou no começo da nossa conversa. Então, é legal ver os pacientes que
estão participando, estão indo atrás de conhecimento, estão participando ativamente, né, do seu tratamento. Então, isso realmente faz toda a diferença para o prognóstico que ele vai ter ali no futuro. A gente falou lá no evento muito também sobre envelhecimento, né? Sim. Conta pra gente o que foi falado sobre esse envelhecimento, quais são as preocupações que os pacientes e os médicos estão tendo com relação a isso. Isso é um aspecto muito importante, porque às vezes o paciente está envelhecendo e a hemoglobina que ele precisa ser um pouco maior, porque o coração também está envelhecendo. Então, foi falado de um comprometimento cardíaco que ele é característico de uma pessoa mais velha e que aparece no paciente com talassemia, porque a transfusão não está sendo feita de forma adequada. E além disso, a gente tem que se lembrar que existem as outras complicações no nosso organismo. Nós vamos ter aumento de colesterol, aumento de triglicérides, alterações hormonais, menopausa nas mulheres, climatério, né? Climatério, menopausa. Então, isso também foi falado que tem que ser olhado com atenção. A questão, infelizmente, que a gente não pode ignorar, a questão de neoplasias, né? Que a gente, independente de ter talassemia ou não, com o envelhecimento, a gente sabe que as pessoas são mais sujeitas a terem neoplasias. Então, neoplasias de mama, neoplasias de pulmão, quer dizer, câncer de mama, câncer de pulmão, diferente da grande preocupação nossa, que sempre foi o câncer de fígado, né, por conta da talassemia, sobrecarga de ferro, hepatite C, enfim, complicações. A gente sempre se preocupou com esse tipo de neoplasia. Mas agora tem que pensar que o envelhecimento, câncer de próstata, né? Quantos homens fazem o seu exame anual, né, da próstata? Então, não é porque tem talassemia que tem que ignorar isso, tem que fazer, né? Tem que fazer o exame, tem que fazer o acompanhamento, porque é difícil, né? A questão também do cognitivo, a gente tem que trabalhar o cognitivo, né? Nós estamos envelhecendo. Eu não sou a mesma que era há 10 anos atrás, e com certeza daqui a 10 anos também não serei a mesma de hoje. Então, a gente tem que trabalhar isso, a questão do cognitivo, AVCs, né, derrames, enfim, pressão alta, fumo, coisas que foi falado, né, que são aspectos importantes que contribuem para uma piora da qualidade se você não estiver atento a isso, né? Então, o envelhecimento é tudo isso, né? A questão da osteoporose, que a gente não pode ignorar, lógico, que aumenta a chance de fratura, dor óssea, né? Então, tudo isso foi muito interessante. Como a gente pode, olhando, não só, e reforçando, não é só o hematologista que deve cuidar da pessoa com talassemia. Tem os outros médicos especialistas que devem estar atentos a essas complicações, principalmente na questão do envelhecimento. E lembrar que me chamou muita atenção o comprometimento cardíaco, essa complicação cardíaca, que inclusive a doutora Sandra Logeto, no nosso fórum de talassemia no Hemo, mencionou com mais detalhes isso. Então, vale a pena rever, quem teve a oportunidade de estar lá, rever, e quem não teve, olhar na hemoteca da BHH sobre essa aula, sobre essas complicações cardíacas que realmente me deixaram muito preocupada, porque são dados novos, é aquilo que você falou, a ciência avança, a gente tem o conhecimento, a gente tem que usar o conhecimento para benefício, né? Então, para fazer o bem, né? Para mudar a história natural. Sim, isso que você comentou, né? Além da talassemia, a gente precisa olhar para o resto, né? É um ser humano ali, a gente precisa fazer um check-up geral. Isso. Muitas vezes o paciente de talassemia acaba tendo essas outras doenças, complicações antecipado, né, um pouco. Então, às vezes, pessoas normais acabam... Normais não, né? Saudáveis. Saudáveis, que talassêmicos também são isso. Mas é que a gente acaba falando, né, nesse pulso, assim, as pessoas que saudáveis, que não têm doenças crônicas. Né? E aí, muitas vezes, quem tem uma doença crônica acaba apresentando essas outras doenças um pouco com uma antecedência, né? Então, é importante fazer esses check-ups anuais, estar de olho com uma certa antecedência, né? Não esperar, vou esperar ter 50 anos para ir no cardiologista. Não. Não. Já começa a fazer um acompanhamento mais cedo. Você comentou sobre menopausa também. A menopausa é antecipada para pacientes com talassemia ou não? Então, isso é uma das coisas que, quando a gente tem uma
sobrecarga de ferro, que ela não é totalmente controlada, ela vai ter um climatério antecipado, vai ter a menopausa antecipada. Então é importante fazer essas avaliações, fazer reposição hormonal ou não, depende, sempre tem que ter uma indicação clara, né? Então o ginecologista é um aliado da pessoa, da mulher com talassemia. Ele é um aliado. Então, desde fazer aquele exame periódico anual, que é o Papa Nicolau e todo o resto, né? Porque tem as duas complicações, até a questão de avaliação do climatério, né? Eu tenho pacientes que hoje elas têm um climatério antecipado. Então, elas têm uma amenorreia secundária, que a gente chama. Elas tiveram a menstruação num período adequado e tem essa antecipação do climatério e da menopausa. Então, tem que fazer reposição hormonal ou não, né? A gente tem a questão da diabetes, que é muito relacionada à sobrecarga de ferro, mas se o indivíduo fica com obesidade também, ele vai ter um outro elemento que vai contribuir para a piora do diabetes se Sim. tivesse uma sobrecarga de ferro grave. Então, por isso, o pilar é um tratamento adequado. Transfusão e quelação, esse é o pilar. Se a quelação está adequada, eu não vou ter complicações da sobrecarga de ferro, ou vou ter mínimas complicações, e aí eu não vou me atentar às outras complicações que eventualmente aparecem em toda pessoa saudável, que é um processo, faz parte do processo de envelhecimento. Sim, uma coisa. Agora, você falando de obesidade, eu lembrei que durante o evento a gente falou muito sobre nutrição, sobre atividade física, a importância de se cuidar. Você falou também de osteoporose. A musculação ali acaba sendo uma aliada para proteger os ossos, a atividade física como um todo. E qual que é a recomendação para pacientes com talassemia? Eles podem fazer atividade física? Eles precisam ter uma dieta especial? Eles podem comer de tudo? Qual que é a recomendação? Eles podem comer de tudo, com moderação, uma dieta variada, com oferta de todos os grupos alimentares. E importante, às vezes, a pessoa fala assim, não vou comer carne porque oferece o ferro. O ferro da carne não tem problema nenhum. Se você faz a terapia quelante adequada, não tem problema nenhum. O ferro do feijão, né? Tem paciente que não come feijão porque não quer receber ferro. Não, não é por aí. O ferro alimentar, ele não é tão biodisponível e ele é eliminado também com a quelação. Ele não vai complicar a sua terapia quelante. Em relação à atividade física, com certeza musculação, atividade física para todos, né? Além da musculação. E uma coisa interessante, lógico, se eu tenho uma avaliação adequada, periódica, eu vou saber que meu coração está ok, que está tudo certo, então eu posso fazer atividade física. Agora, se eu não faço nada direito, se eu não tenho nenhuma avaliação cardiológica nos últimos 3, 4, 5 anos, então antes de começar a atividade física, como todas as pessoas que também são saudáveis, antes de começar qualquer atividade física, a gente vai para o cardiologista, para saber qual é a melhor atividade física que a gente deve fazer. A mesma coisa, o indivíduo, que eu espero que não ocorra, né? Eu espero que todo mundo faça uma avaliação cardiológica, pelo menos anual, gente. É fundamental. Fazer um ecocardio, fazer uma avaliação anual, fazer um eletrocardiograma. Examezinhos simples, exames que são subsidiados pelo SUS. Eletrocardiograma e ecocardiograma não tem desculpa. Depois mapa, Holter é outra história, mas o cardiologista vai saber o que é indicado. Então, isso é muito interessante e é importante. Agora, atividade física é para todos, né? A gente sabe hoje, nossa, eu falando isso, que não fazia atividade física nenhuma, agora faço pilates, faço bicicleta, caminhada, e é isso, gente. Todo mundo tem que fazer uma atividade física. E com certeza quem tem talassemia mais ainda, né? A musculação fundamental, a questão do impacto, né? A questão de você caminhar e não só, pode até correr se as suas articulações permitirem, para melhorar a renovação óssea. E aí, com isso, você melhora a questão, que é uma indicação, né, de osteopenia. Quando você tem osteopenia, você começa com suplemento com carbonato de cálcio, vitamina D, e depois que você vai usar os bifosfonatos ou outras medicações para tratar da osteoporose. Mas antes disso, você já passou pela osteopenia. Então, o ideal é que a gente previna a questão da osteoporose. Legal que você trouxe aqui bastante mitos, né, que a gente tem com relação à dieta. Então, a pessoa com talassemia, ela pode ter uma dieta normal, não precisa ter nenhuma restrição, obviamente, o mais saudável possível, né, tendo uma dieta variável, como qualquer pessoa, né, deveria ter uma alimentação saudável, e o exercício físico ali também acaba sendo um aliado, principalmente porque a gente falou aqui de estar bem para ter acesso às novas terapias, né? Então, quanto mais saudável você tiver,
mais acesso você vai ter também a novos tratamentos, mais longevidade, né? Você vai ter uma qualidade de vida melhor. A minha mãe, no fim da vida, ela sempre praticou esporte e no fim da vida ela continuou fazendo exercício físico, mesmo com todas as limitações, fazia yoga, fazia fisioterapia todos os dias e isso ajudou com que ela tivesse uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Então, é um aliado e não precisa esperar tá mal para começar, né? Então, Sim, eu acho que quanto antes você melhor. começar, você também prepara ali, vai construindo o seu músculo ao longo dos anos. Então, acho que isso é importante a gente reforçar aqui. Sim, e eu acho que lembrar também, mas eu tenho diabetes, não consigo fazer atividade. Não, hoje a gente sabe que o diabetes é melhor controlado se eu faço atividade física. Então, nem a diabetes é contraindicação, porque antes eu falo, eu tenho diabetes, não vou conseguir fazer. Não, é caminhada, é musculação, é importante isso. E lógico, transfusão adequada e quelação adequada, como você falou. Estar Sim. bem para ter acesso ao que está por vir. A gente falou muito aqui de fazer o básico bem feito. Isso. Mas agora que a gente está chegando no final aqui do nosso podcast, você quer deixar alguma mensagem para a gente encerrar? O que você quer falar para os pacientes, para os médicos que estão nos ouvindo? O que eu gostaria de falar é que, assim, profissionais da saúde, você vê que eu não falei só de médicos, né? Profissionais da saúde, estejam atentos, estejam disponíveis para os novos conhecimentos, busquem novos conhecimentos. A Abraça tem um site, a TIF tem um site, o ESH tem um site que tem várias informações de talassemia, o IRRA. Então, assim, hoje a gente tem informação de qualidade em vários canais para que a gente possa realmente ofertar o melhor para a pessoa portadora de talassemia. Então, busque essas informações para que a gente possa efetivamente oferecer o nosso melhor para que eles realmente tenham acesso ao melhor tratamento. E vocês que têm talassemia, lembrem-se, a adesão ao tratamento é fundamental. A gente tem que, e não é só adesão à terapia quelante, é respeitar o esquema de transfusão, não faltar na transfusão, buscar a inibição adequada, né, fazer uma hemoglobina adequada, usar os remédios adequados. Nossa, eu tenho tanto remédio para tomar, não vou querer tomar isso aqui tudo, não. Vou tomar só uns. Não, gente. Se tem todos esses remédios, vamos tomar os que forem necessários, porque ao longo do tempo vai melhorando a qualidade, vai controlando as condições clínicas e a gente vai parando, vai tendo menos remédios a serem usados. Agora, se a gente ignorar, a gente não vai fazer a coisa adequada. Então, esse é meu recado. E lembre-se, a gente está aqui para trabalhar junto, para ser parceiro. Utilizem os canais da Abrasta, utilizem os canais da TIF, ESH, IRRA, porque a gente é isso. Quanto mais informação a gente tiver, maior domínio a gente tem sobre as nossas condições e melhor vai ser os resultados finais. Então, essas são as minhas considerações, meu recadinho, sem ser nenhuma crítica, é só falar, vamos buscar ajuda e estamos juntos nessa jornada para que o resultado seja cada vez melhor. E a busca pelo conhecimento, né, é muito importante, o que você falou. A gente aqui na Abrasta, a gente se preocupa muito com isso, a educação é um pilar muito forte nosso. A gente está presente tanto em congressos aqui no Brasil, a gente se encontrou no EMO esse ano, a gente foi no congresso da TIF em Washington, agora a gente está indo para o ESH, que é o Congresso Americano de Hematologia, a gente foi no IRRA, o Congresso Europeu também de Hematologia, a gente tenta trazer todo esse conhecimento pro paciente aqui no Brasil. Eu sei que a gente levou 10 pacientes, né, para o congresso da TIF, a gente não consegue levar todo mundo, mas através de podcasts como esse e os conteúdos nas nossas redes sociais, a gente tenta trazer o conteúdo que está sendo exibido nesses congressos, né? Então, também siga a Abrasta nas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal para que você possa continuar
acompanhando os nossos conteúdos, se atualizando. Educação e informação nunca é demais, né? E eu acho que tem importante, eu não mencionei assim com destaque, eu acho que vale a pena mencionar por último, assim, a questão do Ministério da Saúde. Existe um comitê de assessoramento técnico das talassemias dentro da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, que são nossos aliados, são nossos parceiros. Eu faço parte como assessora técnica da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, buscando sempre a melhoria da qualidade do tratamento hemoterápico, oferecendo a melhor relação, buscando essa publicação do PCDT que a gente está aguardando ansiosamente. Então, lembrar que dentro existem também políticas públicas cada vez mais sólidas, justamente construídas tanto pela Abrasta, quanto pelo CAT, quanto pela sociedade civil, para que o melhor tratamento que hoje a gente tem no mundo seja disponibilizado no Brasil para vocês. Então, aproveitem isso, contribuam em consultas públicas, participem ativamente, porque é isso. Usem o canal da Abrasta e é isso, né? E agora a gente também tá com uma novidade aqui super legal na Abrasta. A gente Isso. lançou a nossa lojinha, então a gente tem alguns produtos sociais que estão aqui expostos. A gente vende a necessaire, garrafinha, moleskine, caneca na nossa lojinha. Pelo WhatsApp, a gente vai deixar aqui na legenda o WhatsApp da Abrasta para você fazer a compra desses produtos e 100% da renda vem para a Abrasta. E a gente conversou muito aqui sobre a minha mãe também, que era uma Isso. paciente com talassemia e Isso. ela era uma paciente muito engajada que participava do tratamento e estava sempre atrás das inovações. E ela escreveu um livro sobre a história dela. O livro tá aqui, chama A Coragem Tá no Sangue. Esse livro tá para ser vendido na loja tanto da Abrale quanto da Abrasta, e 100% da renda também do livro é doado. Então é uma história incrível. Se você tiver a oportunidade de comprar o livro e ler, vale História de muito a pena. superação. Realmente, eu que convivi com a Merula, tudo que está escrito no livro não é. Porque às vezes o pessoal fala assim: tá escrito. Tá. Ela vivenciou, ela fez, ela superou. A história da talassemia no país, ela é antes de Merula e pós-Merula. E ela conseguiu mobilizar todos, equipe médica, pacientes. Ela mudou a história da Abrasta e a gente tem que honrar a memória dela. Né? Eu acho que esse livro, quem teve a oportunidade tem que comprar e ler, porque realmente eu tenho em casa, autografado. E eu acho que a gente precisa não se esquecer do quem somos e para onde vamos. Acho que esse é o ponto. Sim. Quem a gente é e para onde a gente quer chegar. O que a gente precisa fazer para isso. A estrada, ela pode ser tortuosa, ela pode ser reta, mas ela é feita por nós. Então, acho que é isso que importa. É isso né? mesmo. Obrigada. Muito, muito obrigada, doutora Mônica, por ter aceitado o nosso convite, vindo participar do nosso podcast, por fazer parte do nosso comitê científico. Você faz a diferença na vida dos pacientes. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço e espero estar aqui novamente, em outras oportunidades, contribuindo. E a gente faz de coração, porque a gente acredita naquilo que a gente faz. E a gente busca realmente conhecimento aliado a ofertar esse conhecimento para o paciente. Nada deve ser deixado para trás. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau.